Boa noite, doutores. Me chamo Diego Ferraz e ficou sob minha responsabilidade conduzir mais essa live. Dessa vez falaremos sobre como ter um grande volume pericial mensalmente. Talvez seja uma das grandes aflições, uma das grandes dúvidas de quem, paquera com o TPMed, mas ainda não o fez. Diego, eu gosto do conteúdo, gosto do tema, acho muito legal essa parte da investigação, mas eu não sei se tem volume na minha cidade e, principalmente, se tiver volume na minha cidade, se eu vou conseguir aproveitá-lo. Então, para te ajudar e para tentar amenizar a sua aflição ali, eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso hoje. É uma live quase que complementar à live de ontem, onde eu falei sobre como ter uma segurança na conduta médico-pericial. Diego, como assim? Porque eu estou tentando aqui falar sobre os aspectos que mais geram aflição no início do treinamento. Muitas pessoas são inseguras e outras, depois de ter estudado direitinho, ficam inseguras se realmente conseguirão aproveitar todo o conhecimento fornecido pelo nosso treinamento. E aí, de antemão, eu já falo isso sempre aqui nos stories, no feed, que depende muito mais da sua proatividade, mas também de uma orientação. Não adianta você ser proativo e não saber o que deve fazer para ter um grande volume. E, de antemão, eu gostaria que, como habitualmente eu faço, cumprimentar os nossos alunos, nossos seguidores, que tem gente aqui que nos segue desde o início, tem um até que vende caldo de cana, ele sempre está por aqui. E eu acho bem interessante que ele sempre está por aqui, vez por outra pergunta, e é alguma coisa caldo de cana. Então, obviamente, ele não deve ser médico, mas ele nos segue e eu gosto que as pessoas nos sigam, principalmente que participem. Então, vou cumprimentar aqui Dr. Alan Diego, um dos nossos primeiros alunos ali, eu acho que da primeira, segunda ou terceira turma, e tenho muito orgulho de ter ajudado na sua formação pericial. Recebi muitos elogios da sua conduta recentemente. Parabéns, doutor. Deixa eu ver outro conhecido aqui. Deixa eu ver. Aqui o Laender também, bem participativo. Seja bem-vindo, boa noite. Deixa eu ver aqui. Doutora Rosane. É sua mãe, é? Olha aí, que bom que ela está por aqui sempre. Diga para ela que ela é muito bem-vinda por aqui. Se ela quiser continuar participando. Vez por outra eu fico vendo aqui quem está acompanhando as lives. Aí aparece um caldo de cana, não sei o quê. Essa daí é bem diferente. Mas ela também é muito bem-vinda, assim como você, doutora Rosane. Doutora Rosane aqui confirmando que o caldo de cana é o Instagram da mãe dela, mas também é super bem-vinda aqui. Doutor Alan Diego agradecendo por nada, o elogio realmente é bem merecido e dizendo que o curso é excelente, que bom. Lá ainda cumprimentando aqui, dizendo boa noite. Alcimeia também, boa noite. Boa noite a todos, não só aqueles que eu conheço, mas também aqueles que são aqui recém-ingressos, que começaram a nos seguir há pouco. E antes de começar aqui, que eu sempre coloco 5 minutinhos para começar o conteúdo da live propriamente dito, para que vocês consigam acompanhar desde o início, uma coisa que eu estou notando de uma maneira bem chamativa, é que quando eu abro aquela caixinha de perguntas, rapaz, eu acho que por dia eu recebo 30 perguntas São João da Baixa Verde tem volume no interior do Mato Grosso, no interior do Amazonas, no interior de Roraima, no interior do Acre. Todo mundo pergunta se sua cidade tem volume. Olha, eu vou responder sempre de forma bem educada e da melhor maneira possível para te ajudar. Mas de antemão, se a cidade é muito pequena, ela normalmente não tem nada de fora de nada, ela pode até mandar toda a demanda judicial para uma cidade um pouco maior. Mas se tem um fórum apenas, é o fórum estadual. E nele pode ocorrer todo tipo de processo, mas o volume é bem pequeno. Então é difícil que você tenha um volume realmente para mudar a sua vida nesses fóruns que são bem pequenininhos. Só que eu tenho uma dica aqui, que nesses fóruns pequenininhos, da cidade de 30 mil pessoas, 50 mil pessoas, é onde tem ouro. Ouro. Como assim, Diego? Lá a demanda existe, o volume é pequeno, mas o judiciário paga muito para tentar
assim, se vê livre daquele processo. Então, em detrimento dos valores de capital ou de ganho de centro, por exemplo, que um DPVAT você vai receber R$300, não é raro você receber um salário mínimo nessas cidadezinhas. Por exemplo, eu farei perícias mês que vem de DPVAT de uma cidadezinha, eu acho que deve ter 45 mil pessoas. Por que eu farei? Porque ganha muito mais. Então o volume é pequeno nessas cidades pequenas, mas você recebe bem mais proporcionalmente. Não, Diego, olha, eu sou um grande médico, eu me formei ali na USP, fiz uma residência na Unicamp, depois um R4 em Ribeirão Preto, sou muito preparado. Eu não quero ter que ir para uma cidadezinha para fazer uma perícia rentável. Olha, é opção, você não precisa ir, mas é uma das opções. Eu faço porque eu gosto de ganhar muito e trabalhar pouco. Eu gosto de trabalhar muito também, mas eu gosto de também ganhar muito proporcionalmente. Deco está falando aqui. Como posso saber se as cidades que têm juizado especial dependem do número de habitantes? Olha, essa organização ela era para ser mais proporcional, mas também tem muito jogo político aí envolvido. O que eu recomendo para você? Qual é a cidade que você está em dúvida? Vamos supor. Diego, eu estou em dúvida se Niterói tem Justiça Federal. Perfeito, você coloca no Google, Niterói, Justiça Federal. Se sair a fotozinha de uma sede, é porque tem. Se não sair uma foto de uma sede, mas sim o endereço do site da Justiça Federal, lá vai dizer qual é o lugar que vai ser direcionado o volume de perícias previdenciárias e a Justiça Federal normalmente faz. Deixa eu aqui, muitas pessoas nos acompanham recentemente, outros não são do TPMed, são peritos ali aleatórios, de rua, e aí eu vou te fazer só uma breve ali orientação. Na Justiça Federal, é o maior volume do Brasil. E o que se avalia lá? Principalmente perícia previdenciária não acidentária. Também tem lugar para acidentária, mas principalmente é não acidentária. Contra a Força Armada e contra a instituição federal. Ok. Na estadual, normalmente, e agora, desde o ano passado, corre também DPVAT lá na Justiça Federal. Na estadual, DPVAT antigo, antes de 2021. Outra coisa, previdenciário acidentário. Então, quando o pessoal pede o auxílio-doença acidentário, e ele vai para lá. Quando você vai pedir um auxílio-acidente, normalmente vai para lá. Então, isso daí você tem que ficar um pouco atento, porque tem um volume razoável. E erro médico, dano à integridade física, habitualmente é na Justiça Estadual que corre. E também tem a Justiça do Trabalho, que é quando um trabalhador processa a empresa, quando tem algum tipo de nexo entre a lesão apresentada, ou possibilidade de nexo entre a lesão apresentada e o exercício da função desse trabalhador. Então, basicamente são esses os serviços ofertados que você poderá trabalhar dependendo do lugar que você escolheu. Então, nem todos os lugares têm Justiça do Trabalho, nem todos os lugares têm Justiça Federal. Gradualmente, o que acontece? Cidade que tipo, é um distrito, não tem nada, só tem o autor. Mas aí, quando é maiorzinha, tem a Justiça Estadual, quando é um pouco maior, tem a Justiça do Trabalho, e quando é um pouco maior, que a Justiça do Trabalho, tecnicamente, ela é federal, mas é uma parte que fica separada, um prédio separado. E na Justiça Federal, quando é um pouco maior. Só que você pode trabalhar em mais de uma cidade, você não precisa trabalhar em uma cidade só, isso é um ponto relevante. Ana Soares perguntou, quais as especialidades médicas que podem fazer esse curso? Médico. Eu exijo que você seja estudante de medicina ou médico. Diego, mas eu não tenho nenhuma especialidade. 70% dos meus alunos não têm especialidade. E desses, eu acho que mais da metade já faz um volume de 150 a 200 perícias mensais depois de ter feito o treinamento. Não precisa de especialidade para você fazer perícia. Você precisa saber fazer perícia e é isso que é a proposta principal do TPMed. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa. Professor, o médico paga mais, né? Paga. Olha, assim, eu gosto de ser bem claro, bem sincero aqui com vocês. Seria muito má índole aqui eu ficar dizendo quanto eu ganho, quanto o brasileiro ganha, porque normalmente não é isso que você vai conseguir ganhar no início.
Talvez você até um dia consiga ganhar mais que a gente, mas no início é muito difícil. Então, eu e o brasileiro, a gente já fez processo, já fez perícia e assistência técnica de mais de 15 mil reais. Eu seria um charlatão se dissesse que você faria isso com frequência. Você não vai fazer isso com frequência em uma perícia 15 mil reais. Mas acontece. E isso quando você está bem no mercado, vão te chamar. Diego, então só o professor ganha isso? Não. Por sinal, teve um aluno que eu até fiz uma postagem, está no feed, deve ter alguns meses isso, que a primeira perícia que ele fez foi 8 mil reais. Então, em uma perícia, ele pagou 2 vezes o meu curso. Olhe para isso. Por mais que a gente pareça assim informal, essa linguagem que eu gosto de usar para vocês é informal, não é por acaso, é porque eu gosto de não deixar um clima tenso e muito formal, uma vez que o ambiente já é muito formal, ou a linguagem jurídica é formal, então eu gosto de brincar aqui com vocês e usar uma linguagem mais coloquial. Mas aí eu fiz, tudo isso aqui é pensado, nada daqui é dito aqui é por acaso. Eu fiz uma reunião semana passada com um especialista em curso online e basicamente ele disse que eu estava dando o meu curso. Como assim, Diego, dando? Ele disse, olha, Diego, eu fiz um cálculo aqui, você praticamente está dando o seu curso. Por quê? Porque ele vale muito mais do que você vende e o valor que você vende. As pessoas pagariam 2 ou 3 vezes mais para fazer o curso com a qualidade que você tem, com a autoridade que os seus professores têm. Ok. Por que eu falei ok? Porque eu não estou aqui para explorar os meus alunos ao máximo. Como eu falei já mais de uma vez, a qualidade de vida que eu tenho e a que eu preciso ter, eu consegui com a perícia há anos. Eu não comecei a ter um conforto maior depois que eu fiz o treinamento. Muito pelo contrário. Se você convive comigo desde antes do treinamento, você sabe que era assim, infinitamente maior a questão de conforto e tal, e disponibilidade de tempo. Mas agora que eu tenho um treinamento, é minha responsabilidade, meu compromisso social com a justiça é treinar vocês. Então, não tenho essa proposta de explorar ao máximo com preço elevado. O nosso curso é baratinho porque eu quero que todo mundo faça e todo mundo saia aprendendo a fazer perícia direitinho. Eu estava falando de quê, meu Deus? Eu nem lembro. Do valor da perícia, que falaram aí que erro médico cobra mais. Você pode ganhar 5, 10, 8, 15, 20 mil reais em uma perícia de erro médico, é verdade. Mas uma dica assim, informal que eu posso te dar é que você não vai avaliar o valor dos seus honorários a partir do valor da causa. Isso é vedado pelo Código de Ética Médica, e tem até curso que fala sobre isso, que é um erro. É vedado. Você vai orientar o valor dos seus honorários de acordo com as horas que você vai precisar gastar de estudo e para a elaboração de um laudo que seja suficiente para resolver esse caso. Então você vai calcular isso daí. Tem perícia? Diego, então você demora isso tudo. Teve uma assistência técnica que eu fui ao IN uma semana. Eu disse, olha, falei para o pessoal do suporte, morri. Essa semana aqui não quero uma perícia, não quero uma assistência técnica, eu vou só estudar para fazer bem feito essa daqui. Foi uma semana que eu dediquei a uma única assistência técnica. Isso pode acontecer e é muito interessante. Os casos mais interessantes são os mais complexos. Você ali se sente naquele CSI, é bem legal e é bem dinâmico. Voltando aqui ao tema principal dessa aula, como ter um grande volume pericial. Eu já tenho quase 14 mil perícias feitas. Existem alunos nossos que já têm 3, 4, 5 mil perícias realizadas. Diego, eu já vi que tem gente que tem bem mais que isso. Ok, eu não tenho o máximo de perícias que eu poderia ter, porque eu não quero. Eu não trabalho todo dia mais com perícia, e porque tem uma qualidade de vida que eu quero manter e também tem uma atividade empresarial que eu preciso me dedicar. Mas, e o volume que você pode ter, o que você deve fazer para tê-lo? Existem algumas dicas do passo a passo como ter um grande volume pericial. Primeira dica, não faça seu cadastro antes de terminar o treinamento e antes de assistir aos 6 módulos básicos. Isso daqui, por mais que seja assim repetitivo, que eu já tenha falado acho que umas 1000 vezes, não façam seu cadastro antes de terminar os 6 módulos básicos. Por quê? Porque muitas vezes você faz o seu cadastro, poucos dias depois ele está ativo e poucos dias depois
você é convidado para participar de algum processo, mesmo sem saber de nada. Ah, Diego, mas eu sou um super ortopedista, eu sou um super neurocirurgião. Eu sei que você pode ser até o mais renomado no Brasil inteiro, mas eu tenho certeza que se você não estudou para perícia, você não sabe de absolutamente nada de perícia. Isso daqui, não é uma prepotência falar sobre isso, é realmente experiência. Se você sentar numa mesa de bar com 10 ortopedistas que nenhum estudou para perícia, por mais que ele pode ser cirurgião de coluna, de ombro, de joelho, tem aqui alguns aqui que entraram, por exemplo, um grande cirurgião de ombro acabou de entrar. Se eu perguntar para ele qual é a indicação de uma cirurgia de síndrome manguito rotador, ele vai saber na ponta da língua, vai saber descrever 3, 4 tipos de técnicas de cirurgia. Mas quando eu perguntar, ô doutor fulano, quando é que uma pessoa se torna incapaz por ter síndrome do manguito rotador? Ele não faz ideia. E isso fica bem claro porque muitas vezes não existe na região um volume de peritos com treinamento e o que a gente vê nas perícias são confusões assim, básicas, como confundir o conceito de incapacidade com doença. Eu cansei de ver, o pessoal faz teste de diagnóstico, quando está diagnosticado, incapaz. Pô, um doente não pode trabalhar. Lari Toledo colocou a ansiedade a 1000 aqui para terminar os módulos logo e começar. Conte conosco. Outra coisa aqui que eu vou falar é que nós sempre sugerimos que você comece a fazer perícia antes do término do grupo de discussão. Nessa turma, a turma 11, eu fiz essa promoção aí, esse prêmio para vocês, que eu dobrei o tempo no grupo de discussão. E o que eu quero que vocês façam? Tentem o mais rápido possível assistir aos módulos básicos e começar a fazer perícia. Por que eu estou falando isso? Porque quando vocês começam e têm dúvidas práticas. E é fundamental que você possa contar com os professores para ajudar nisso daí. E é o que aconteceu, por exemplo, quando você se formou. Se você se formou, por mais que você tenha sido laureado da sua turma, o melhor aluno da sua turma, quando você foi dar o seu primeiro plantão, você ficou com dor na barriga, assim, ficou com aquele frio na barriga e eita! E agora, eu queria muito que tivesse alguém mais experiente para tirar essa dúvida para mim. É exatamente para isso que existe o grupo de discussão também. Muitas pessoas têm uma dúvida de uma conduta médico-pericial e a gente ajuda ali no dia a dia da maneira mais objetiva e clara possível. Isso aí já aconteceu no grupo 11, no grupo 10, 9, 8, do 1. Isso acontece com frequência. Então, primeira dica, não faça seu cadastro antes de terminar os 6 módulos principais. Ah, Diego, mas eu fiz uma pós-graduação, uma especialização, uma residência e eu já fiz todos os outros cursos que tem no mercado aí sobre perícia. Não importa. Se você não fez os 6 primeiros módulos do TPMed, eu não oriento que você comece a fazer perícia. Aguarde para fazer perícia depois de saber fazê-las. Da mesma forma que eu não oriento você fazer uma neurocirurgia sem saber fazer. Então você não vai se cadastrar no hospital de neurocirurgia sem saber fazer uma neurocirurgia. Então você aprende para depois se propor a fazer. Basicamente essa é a primeira dica. Primeira dica, esperar para fazer o cadastro depois de ter terminado os 6 primeiros módulos. Segunda dica, você tentar fazer o mais rápido possível começar a fazer perícia. Por quê? Porque você vai ter o grupo de discussão para te ajudar. E aí, Diego, ok, mas vamos falar aqui de um exemplo prático. Eu fiz o TPMed, fiz os 6 primeiros módulos, aproveitei o grupo de discussão, demorei 2 meses para terminar. Perfeito. Li o material, fiz um resumo, tirei dúvidas que eu tinha das aulas. Perfeito. Participei do grupo de discussão, chutei, errei, acertei. Perfeito. É dessa forma que você vai aprender melhor. Fiz meu cadastro e ele demorou um pouquinho para ficar ativo. O que é que a gente pode fazer para aumentar a velocidade disso aí? Falar informalmente com o pessoal da vara responsável. Por quê? Porque muitas vezes o andamento da vara tem vara que é um pouco mais lenta. E aí você fala informalmente com eles e eles normalmente adiantam isso daí.
Se isso não resolver, você vai pessoalmente lá e que normalmente isso resolve. Ah, Diego, ok, meu cadastro ficou ativo, já posso receber as nomeações. Automaticamente isso vai acontecer e depende principalmente de quê? Da região que você se cadastrou. Quando você faz um cadastro, você vai dizer as cidades que você quer trabalhar. Então vamos supor lá que você colocou Diego, eu sou um médico super renomado, eu só quero trabalhar aqui na minha cidade em Petrópolis. Ok, se você quer trabalhar só em Petrópolis, você pode trabalhar só em Petrópolis. Só que você imagina que você não vai ter um volume para substituir toda a sua carga horária. Por quê? Porque você só vai fazer as perícias de Petrópolis. Nós temos uma aluna aqui, a Marcela, que ela até voluntariamente participou da Semana do Perito Médico em Ação, a segunda aula, por sinal. Ela é alergologista. Eu nem sei se ela está por aqui. Se ela tiver, boa noite, doutora. Ela falou que na cidade que ela mora, ela começou a fazer perícias na região, não foi só na cidade que ela mora, mas o volume da cidade que ela mora foi tão grande que ela deixou de fazer nas outras cidades e fez e hoje faz perícias apenas na cidade dela, porque ela destinou só 2 dias na semana para fazer perícia e 3 dias para fazer o seu consultório de alergologia. Perfeito. Ah, Diego, mas ela só quis 2 dias por quê? Porque o consultório dela também, ela gosta de alergologia, por isso que ela fez a residência em alergologia, ela não quer deixar de fazer e também é rentável. Então não chega a ser uma renda apenas complementar a perícia para ela, é uma renda que, assim, que é tão importante quanto a de alergologia. Ela recebe tão bem quanto. E aí, a outra dica de como ter um grande volume. Tentar se cadastrar em mais varas. Quanto mais varas você se cadastrar, maior é a chance de ser chamado e de ter um grande volume no início. Ah, Diego, mas eu preciso viajar? No início, se você quer ter um grande volume no início, possivelmente você vai ter que dar uma viajadinha ali pela cidade próxima da sua casa. Se você não quer ter um grande volume, você trabalha só na sua cidade. Isso é a regra no Brasil inteiro. Ok, Diego. Aqui o Henrique disse, está no módulo 4. O módulo 4 é um dos mais legais. Eu gosto muito do módulo 4. Eu refiz as aulas em janeiro da parte do locomotor. Espero que você esteja gostando. Diga aí a sua opinião, se está gostando aí do módulo 4. Tem um monte de assunto legal lá. Então, outra dica foi se cadastrar em várias cidades. E aí você vai aos poucos escolhendo qual você gosta mais de trabalhar. E aí vai tesourando até que você tem a sua rotina já estabelecida com o volume que você quer. Outra dica de como ter um grande volume. Tem um ditado popular que é o seguinte: quem come de tudo está sempre mastigando. O que isso quer dizer? Se você faz perícia de tudo, você vai ter um volume muito maior, por 2 motivos. Porque perícia de tudo você vai conseguir fazer de tudo, e outro, porque o juiz vai gostar mais de você. Eu vou dar um exemplo prático aqui para você. Por exemplo, eu sou ortopedista, tenho título, ok, mas aí eu vou fazer uma perícia no interior de Pernambuco, lá em Tacaratu. Perfeito. Aí tem lá 10 perícias para serem feitas, 8 de locomotor e 2 psiquiátricas. Aí eu vou e digo, olha, eu vou fazer só de locomotor e psiquiatra, não vou fazer não. Olha a cabeça do juiz, eu sou juiz, nomeei Diego para fazer as perícias, aí ele deixou 2. Aí eu vou chamar um psiquiatra, vai vir na minha cidade para fazer 2 perícias. Não vem, né? Ou seja, lascou. Então, o que é que ele quer? Ele quer que você resolva, ele quer tirar aquele pepino do colo dele. Então, se você faz todo tipo de perícia, o juiz vai te amar, porque você vai resolver toda a bronca que ele tem para resolver. É a mesma coisa de um mecânico. Se você vai para um mecânico que resolve tudo, você vai adorar. Um que só fica, só resolvo a parte do pneu, da roda não, eu não resolvo. Então, você vai ficar chateado. Mesma coisa aqui. Se você faz perícia de tudo, o juiz vai gostar mais de você, vai te nomear mais e principalmente você vai fazer uma variedade de perícias muito maior. Então não escolha o tipo de perícia que você vai fazer. Quando você for fazer seu cadastro, quando você for falar com o pessoal da justiça, você diz, eu faço de tudo, pode mandar todo tipo de perícia.
e no treinamento você fica apto para fazer todo tipo de perícia. Ah, Diego, mas eu sou psiquiatra, tem muito tempo que eu só estudo psiquiatria, eu posso só fazer psiquiatra? Psiquiatria, saúde mental, é um caso à parte. Por quê? Porque o volume que tem acumulado é tão grande que se você só quiser fazer perícia de saúde mental, tem volume ali para você passar o mês inteiro fazendo. Minha irmã é psiquiatra, isso eu posso falar com maior precisão porque a gente conversa quase que diariamente sobre isso. Ela tem um volume que ela é chamada para fazer, que se ela deixasse todo o consultório que ela tem, ela teria que passar até o final do ano fazendo todo dia perícia. Porque ela é convidada em todas as varas, assim, tipo, o pessoal pede socorro praticamente. Diz, olha, doutora, nós temos 200 perícias de saúde mental aqui para serem feitas e só tem a senhora. Eu falei, não, mas eu só consigo fazer 60. Ah, e o resto? Eu não consigo. Então, saúde mental você pode ter, tem essa colher de chá. Se você não é um entusiasta da saúde mental, eu recomendo que você faça perícia de tudo, assim como eu faço. Eu faço de oftalmo, de otorrino, de psiquiatria, de ortopedia, de reumato, de cardio, de pneumo. Tudo eu faço. Por quê? Porque quem come de tudo está sempre mastigando. Foi assim que eu fiz o volume pericial assim, por exemplo. Houve anos que eu fiz tipo 400, 450 perícias por mês. Ah, Diego, por que você não faz mais isso? Eu não quero. Porque, pô, perícia não é mágica, não é pirâmide, não é uma aposta de jogo, um foguetinho de internet, não. Perícia é uma modalidade médica, dá trabalho, mas é mais rentável. Por que eu falo que dá trabalho? Porque quando você faz, por exemplo, 30 perícias num dia, você não vai sair de lá da justiça, do seu consultório onde você fez a perícia e vai dizer, pô, muito leve, pô, show, aguinha é melzinho na chupeta. Não, você cansei, vai ser lanchinho, dormir. Por quê? Porque é muito cansativo você fazer muito tipo de perícia. Eu estava falando com o Ardiles, que é um aluno nosso, se eu não me engano ele é da turma 7 ou 8. E ele fez um volume de 450 perícias, eu acho que foi mês retrasado. E na semana passada ele fez 90 perícias em 2 dias. Aí eu disse, rapaz, pare com isso, pô. Só se você estiver devendo ao agiota, pra que isso? Aí ele, rapaz, eu tô aqui cansadíssimo, 6 da tarde, o homem morto. E aí, deixa eu ver aqui, Catiúcio, como fazer uma boa perícia oftalmológica sem ser oftalmologista e sem equipamentos específicos? Existe uma técnica para isso, temos uma aula sobre isso e também tem a literatura que norteia a análise, a conduta médico-pericial. Você não precisa ser oftalmologista para fazê-lo. Na maior parte das vezes, quando você faz perícia de oftalmo, o que acontece assim, tipo, mais da metade das vezes, é visão monocular que a pessoa pede para ser incapaz em quase tudo, que não é. É uma das perícias mais fáceis que há. Então, o maior volume é um rurícola que diz que não consegue trabalhar porque tem um olho só, funcionando, né? Tem um olho só e, porque ele não tem a visão de profundidade, tem um campo de visão diminuído. Ok, vai trabalhar. Tem um manual, tem um livro só sobre isso do INSS, um capítulo que está bom sobre perícia oftalmológica, é um livro que tem do CRM de Goiás, se você quiser eu posso te mandar. E só essas duas literaturas já são suficientes para você fazer com segurança perícia de oftalmo. Eu me perdi completamente agora o que eu estava fazendo, meu Deus. Adalberto, após fazer a perícia, tem que confeccionar o laudo, que leva mais tempo que a perícia em si. Olha, dependendo do tipo de perícia, é verdade. Principalmente quando tem trabalhista, por exemplo, que muitas vezes é trabalhista. Quando você vê o autor, você já sabe o que é aquele Lerdort tentando atribuir a doença, o surgimento da doença e do sintoma ao ambiente de trabalho, que vai ser negado, não vai ter nexo, e você já sabe o que é, síndrome manguito-rotador, síndrome túnel do carpo, lombocetalgia, cervicalgia, tendinite, epicondilite, que quer dizer que foi o trabalho que causou. 99% das vezes vai ser desfavorável e você faz isso rapidamente. Só que a aquisitação normalmente trabalhista é imensa, então você demora um tempão para fazer. Rosane, estava falando aqui sobre o aluno que fez 90 perícias em 2 dias. Ah, certo, estava falando sobre Dr. Ardiles. Por que eu gosto de falar sobre isso? Porque
Nesse ambiente de internet, eita, não cai não, meu. Nesse ambiente de internet, muitas vezes você fica desconfiado. Ah, esse Diego aí é aquele novo rico que quer vender um sonho, que todo mundo vai ficar rico, fazendo sem trabalhar, só comprando o curso dele. Olha, nós temos 1.200 alunos. Eu, assim, confio completamente na honestidade de cada um deles. E eu sei que se você perguntar para qualquer um, você vai saber que o principal interesse, não só meu, mas também de todos os professores, é de ensinar e nunca a gente muda alguma coisa, não. A gente explica a realidade, perícia dá dinheiro? Dá. Normalmente é 4 vezes mais do que você receberia na medicina assistencial. Habitualmente é isso. Quando você está assim, bem conceituado, até mais, 10 vezes mais do que receberia. Mas dá trabalho. Tinha dia que eu chegava em casa e só queria dormir, nem à academia eu ia. Catius colocou, no geral, quanto de volume pericial não é previdenciário? Depende de onde você se cadastrou. Se você se cadastrou numa vara trabalhista, meu amigo, e disser, eu quero fazer tudo, manda todas as perícias trabalhistas, você vai trabalhar só porque o volume de trabalhista é gigantesco. Evelyn colocou, como proceder quando a vara não paga o perito? Não tem isso não, viu? Ó, isso aí é uma lenda que acontece principalmente com quem faz perícia sem qualquer tipo de treinamento. Porque o pessoal está acostumado a fazer uma consulta e receber. Perfeito. A fazer um plantão e receber. Por quê? Porque você cobra diretamente com quem te ofereceu. Aqui não. Porque o que acontece? Normalmente, num caso, por exemplo, vamos supor que... Quem foi que falou, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Cadê? Evelyn. Vamos supor que Evelyn foi convidada para fazer uma perícia de erro médico na justiça da cidade dela. Ok, ela fez e os honorários foram arbitrados em R$5.000. Perfeito. O que acontece? A parte que vai pagar, que normalmente é a parte... Ela vai depositar diretamente para Evelyn? Não, ela vai depositar na conta judicial. A partir do depósito dessa conta judicial é que é marcada a perícia e nomeado o perito. E confirmada a perícia. E quando você entrega seu laudo, o que é que você precisa fazer? Precisa fazer uma petição solicitando os alvarás. Como assim? Eu preciso pedir para o juiz mandar meu dinheiro. O dinheiro está lá na conta, não é do juiz, não é na conta pessoal do juiz. É na conta da justiça, está numa conta judicial e só quem pode movimentar é o juiz. Então você precisa saber pedir uma petição para que ele lhe pague. Não é porque você fez que você vai receber assim... Não, você tem que saber pedir. Isso é fundamental e isso acontece como regra. Teve um caso que aconteceu até num grupo, não foi grupo de aluno não, um grupo que a gente chama de leads na internet, no mercado digital. É um grupo de pessoas que gostaram do Instagram, deram o número e entraram num grupo de WhatsApp. E uma das pessoas foi e colocou, rapaz, eu fiz uma perícia há muito tempo e não recebi. Aí eu perguntei, tem depósito judicial? Aí ele, eu não sei. Está vendo porque você não recebeu? Porque você não sabe absolutamente nada de perícia. Você que não sabe, não só não sabe fazer, como você não sabe receber. E eu, pelo menos, eu acho que é um castigo justo. Se você teimou a fazer uma coisa que você não sabe, você pelo menos não recebe. É justo. Agora, se você sabe fazer perícia, é justo você receber. Deixa eu ver aqui quem falou mais. Alguma dica para responder quesito previdenciário? Sim. Normalmente o quesito se repete, é padronizado a quesitação do juiz e você pode ter um modelo de quesitação já respondida positivamente e outro negativamente e você vai mudando de acordo com a perícia realizada. Já te poupa alguns minutos. Avedra? Acho que é Avedra. Isso é verdade, ele sempre responde as dúvidas. Que bom que alguém confirmou. Cadê? Gustavo. Gustavo é conhecido aqui. Na perícia previdenciária, sempre responde todos os quesitos do autor, do réu e do juiz? Não. Perícia previdenciária, principalmente quando ocorre na Justiça Federal, o volume é imenso, normalmente o juiz não cobra. Então você faz ali, dá de olhos ali, responde a quesitação do juiz. Se ele mandar responder dos autores, você responde. Mas habitualmente não é necessário. Kaique colocou, parabéns por ser esse excelente profissional, Diego. Deus te abençoe e sucesso. Muito obrigado. Azaleia? Azaleia? Azaleia.
Azaleia Solar colocou, tem aula de erro médico no TPMed? Tem, nós temos um módulo sobre dano à integridade física e nesse módulo, que é o 5º módulo, nós falamos sobre erro médico. Tem também aula extra sobre erro médico, tem também clube de revistas sobre erro médico, é bem completa a discussão sobre erro médico. Por que eu falo sobre dano à integridade física e não apenas sobre erro médico? Porque basicamente, quando você discute sobre erro médico, que são as perícias mais complexas, você, além de discutir sobre a existência do erro, você vai discutir também sobre a existência e graduação do dano e também sobre o nexo de causalidade ou concausalidade entre a ação e o dano causado. Então, é uma discussão muito mais bonita e sofisticada e ela não se resume a ato médico. Como assim, Diego? Eu não vou fazer só perícia de erro médico? Não, eu vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu estou ali no meu carro e atropelei alguém, ou gerei um dano, vamos supor que essa pessoa perdeu as 2 pernas, um dano grande. E aí ele resolve me processar pelo dano causado. Foi um ato médico? Não, foi um acidente de trânsito. E pode ser processado? Pode. E quem é que vai avaliar o dano causado? Um perito judicial. E aí você vai ser nomeado para ver se teve nexo entre a amputação dos membros e o acidente. E também graduar quanto da função, quanto de dano estético, quanto foi ali perdido com a amputação das pernas. Basicamente é isso que falamos. Victor Gabriel colocou, professor, quando vai ter novas turmas? Olha, eu estou programando para abril. Mas aí é porque agora, quanto maior nós ficamos, maior é o nível de consultoria sobre isso. Eu acredito que em abril nós faremos uma nova turma. Seguindo o que aconteceu nas últimas turmas, praticamente todas as vagas foram ocupadas por quem estava na lista de espera. Então, eu acredito que nessa turma de abril, todas as vagas serão ocupadas por quem estava na lista de espera. E olha que eu tive que aumentar. Normalmente a nossa turma tem 120 pessoas. 120 pessoas compraram da lista de espera. Para que as outras pessoas pudessem comprar, eu aumentei 20 vagas. Então, eu acredito que todas as vagas serão ocupadas por quem está na lista de espera. Se você ainda não está, nos forneça seu nome completo, e-mail e número do WhatsApp do nosso direct, que aí eu vou mandar para o pessoal responsável para falar contigo. Rapaz, hoje eu estou dislexo, eu não estou sabendo, eu estava falando sobre o que, meu Deus? Eu estava falando sobre... não lembro. Então vamos falar aqui sobre como ter um grande volume, se alguém lembrar o que eu estava falando, antes de responder as dúvidas, mas sobre ter um grande volume, você também precisa fazer um grande volume diário. Como assim, Diego? Não adianta você ter um bom relacionamento com a justiça, você ser cadastrado em muitas varas, ter uma grande demanda para fazer e você fazer poucas perícias por dia. Como assim? Vamos supor, se você foi fazer 5 perícias numa manhã. Ok, aí você ganhou R$300 cada uma, 1.500. Certo? Né? 1.500. Ah, Diego, não é ruim não, mas aí você tira os impostos, ele ficou 1.000. Ah, mas isso aí eu consigo ganhar no meu plantão. Pois é, se você fizesse 10, você já ganharia 2.000. Se fizesse 15, ganharia 3.000. Por que eu falo isso? Porque existe técnica para você fazer com segurança, com qualidade, um grande volume pericial diário. Não recomendo fazer como o Dr. Ardires, o nosso aluno, fez. 45 perícias no dia. Você vai sair de lá parecendo que levou uma pizza. Você vai sair de lá cansadão. Eu prefiro que vocês, principalmente no início, marquem 15, 20 perícias ali no turno durante o dia, que aí vocês farão com segurança, tirarão as suas dúvidas com os professores e aos poucos vocês vão aumentando a demanda. E é isso que eu recomendo. Tem aula sobre isso? Tem aula sobre isso. Tem uma aula de o que é um bom laudo. Porque o que é um bom laudo depende de quem está avaliando. Se é a justiça que está avaliando, se é o advogado que está avaliando, se é o perito que está avaliando, se é a parte que está avaliando. Então, o que é um bom laudo? Nós temos uma aula sobre isso, que até houve um comentário bem legal no grupo de discussão, acho que foi da turma 11, que disse que aquela aula, por si só aquela aula já valeria metade do curso. Eu recomendo demais que vocês assistam. Tem um tempinho aqui, ainda tem muito tempo para falar. Então,
Você tem que ter um grande volume, tem que saber não perder tempo com coisa desnecessária. Ah, Diego, ele trouxe 15 ressonâncias de coluna para fazer uma avaliação de gravidade de hérnia de disco. Pega mais recente, acabou. Precisa ver o resto. Ah, ele trouxe também uma ultrassom de joelho. Ultrassom de joelho serve para quê? Não serve para nada. Então, tem muita coisa que você já tem um ponto determinante na sua perícia e você sabe onde procurar, o que procurar em cada tipo de perícia para não perder tempo desnecessariamente em cada uma delas. Então, tem técnica para você rapidamente ter a sua conduta médico-pericial baseada na literatura e com assim, fundamento, e também técnica para você não perder tempo no preenchimento da formulação do seu laudo pericial ou no parecer técnico enquanto assistente técnico. Aí vamos lá colocar agora exemplo. Basicamente era isso que eu queria falar com vocês. E o que é que... Ah, Diego, você fala sobre isso no curso? Falo sobre isso no curso. Mas eu criei, juntamente com os outros professores, agora outro instrumento para te ajudar, para você ter segurança para fazer um grande volume em um pequeno período de tempo. Qual foi? A oficina de perícias que será realizada lá em São Paulo no dia 18 de março. Você já tem hotel, que é o Stan Plaza Berrini, já tem um horário que é de 8 a 1 da tarde e tem também, pelo tamanho da sala, serão 40 vagas ofertadas para nossos alunos. Lembrando que nós temos 1.200 alunos, eu acredito que serão ocupadas rapidamente essas vagas. E é uma oportunidade de você... E o que é que vai ser feito lá? Olha que barato. Olha o que eu propus. Nós vamos contratar atores e eles vão encenar perícias reais. Então eu vou dizer o que é o roteiro e nós faremos as perícias juntinhos. Terá um vídeo lá e, por exemplo, vai ter filmando um autor entrando e eu vou parar e vou dizer: o que é que você pode observar aqui nessa marcha? Aí alguém vai falar: rapaz, ele está... pendendo para um lado, o outro é um tipo de claudicação típica de lombocetalgia. E aí a gente vai construindo conjuntamente o raciocínio pericial para que seja feita a conduta médico-pericial da forma mais acertada. E isso daí vai ser várias encenações de perícias simples, do que é feito no dia a dia. Então, não vai ter, ou habitualmente não vai ser uma perícia muito difícil para o perito se amostrar porque conseguiu fazer. Não, vai ser perícia de lombocetalgia, de depressão, de cardiopatia, de nefrectomia, de visão monocular. Então, tudo isso vai ser discutido lá conjuntamente. Não vai ser uma aula, só uma apresentação. Vocês vão participar ativamente. Eu já passei da fase de ficar, você responde aquilo ali. Não, quem quiser participar, participa. Se não quiser, eu vou conduzindo ali. Mas é legal que vai ser uma oportunidade da gente imitar o fellow, onde você verá como os professores fazem as condutas médico-periciais nos casos mais comuns que vocês farão no dia a dia. Luciana colocou, tem que reservar o almoço, o local do almoço. Eu acho que tem. É porque, na verdade, depois que as 40 pessoas confirmarem, aí eu vou fazer um grupinho e vou perguntar quantas delas vão querer almoçar conosco, porque eu acredito que muita gente quer passear em São Paulo, outro quer aproveitar o sábado para sair com a família, nem todo mundo vai querer almoçar conosco. Mas aí as pessoas que quiserem, nós saberemos, vamos supor que 10 pessoas queiram, aí a gente reserva uma mesa compatível com essas pessoas e escolhe todo mundo junto ali, com uma oportunidade de confraternizar com os nossos queridos alunos. E tem até novidades ali, premiações, um bocado de coisa que vai fazer ser feito. Pronto, eu já fiz a propagandazinha, já falei, o encontro de milhões, tem alguns milhões, mas aí, vamos lá, alguém tem alguma outra dúvida do que foi falado hoje aqui, sobre como ter um grande volume pericial? Ah, Diego, ouvi, estou desde o início aqui, eu sou recém-chegado aqui no Instagram de vocês, mas na prática, quantas perícias um perito de vocês consegue fazer? Depende da proatividade e do tempo que ele deixou disponível. Nós temos o perito Ardilhas que fez 450 mês passado, mas não é o habitual. Um perito, assim, normalmente ele está fazendo 150, 200 perícias mensais, quando ele já se dedica bem para isso. Ah, Diego, isso aí dá quanto?
Se você considerar que, por exemplo, em São Paulo normalmente se paga 300, aí 300 vezes 200 dá 60 mil? Não, dá 60 mil. E aí você tira os impostos, vamos supor, fica 40 e poucos mil. É bom. Alguém ali tem alguma outra dúvida? Vou ficar aqui até 8h30 com vocês. Diego, a doutora Kênia perguntou. Diego, na previdenciária, vice geralmente já finaliza... você geralmente já finaliza os laudos no mesmo dia, na mesma hora. Respeitar os prazos é uma das coisas que o pessoal da Justiça mais assim, prioriza. E aí o que é que eu faço? Previdenciário e DPVAT eu faço na hora, não levo nada para casa. A única coisa que eu faço em casa é quando tem quesito complementar. Que aí eu recebo em casa, então eu faço em casa. Mas e eu oriento que todos o façam. Trabalhista e erro médico você leva para casa porque não dá para você fundamentar a discussão toda lá no momento. Mas previdenciário, seja acidentário ou não, e DPVAT é para fazer na hora e mandar para o suporte do mesmo dia para não ter dor de cabeça. Liga vascular. Na trabalhista, qual a média mensal de alguém que tem RQE de medicina do trabalho? Olha, deixa eu ser bem sincero para você. Eu estava até falando com o doutor Iude. Quem é doutor Iude, meu Deus? Iude é aquele que fala PlayStation? Não é esse não. Doutor Iude, ele foi o nosso melhor aluno de todas as turmas que tivemos no aspecto da perícia trabalhista. Ele apertava minha mente direto, ele mandava artigo, pedia que eu discutisse artigo com ele. E em razão disso, ele continuou discutindo comigo, mesmo depois de ter terminado o treinamento, e até eu convidei para participar aqui, dando algumas aulas para vocês. Mas isso aí daqui a pouco a gente conversa melhor sobre isso, mas o que é que ele falou, e é uma coisa que eu confirmo para vocês. Se você tem o RQE de Medicina do Trabalho, dá uma dica de ouro aqui. Dica de ouro, segredo TPMed. Não faça perícia trabalhista. Você pode fazer assistência técnica, com o tempo que você faria a perícia trabalhista, você faz assistência técnica, você vai ganhar 3, 4 vezes mais, com menos dor de cabeça. Então, se você tem, faça assistência técnica trabalhista. É muito melhor. E você consegue ficar rico. Rico mesmo. Liga vascular. Será que 20 mensais é difícil conseguir no ABC? ABC Paulista, só o que tem é empresa. Você consegue isso facilmente. Catiúcio. Quanto tempo em média leva para receber os honorários periciais? Na maior parte das vezes, uns 3 meses. Decor. Trabalhista tem que ser médico do trabalho? Não, eu cansei de fazer. Eu não sou médico do trabalho, não. Eu cansei de fazer. Eu acredito que parte do cabelo que eu tinha perdido, que eu até botei outro no lugar, eu perdi por causa das perícias trabalhistas. Fiz muito. Gustavo disse que é da turma 3. Olha aí, já é old school, viu? Já é antigão aqui conosco. E é muito grato a mim e ao TPMed. Só elogios. Que bom. Olha, fala a verdade. Que tem uma fase na vida que a gente está pouco preocupado com a remuneração. Muito mais preocupado com o que a impressão, assim, o que a gente vai deixar na sociedade. E eu estou entrando mais nessa fase. E eu fico muito feliz, principalmente em ter ajudado alguns médicos a melhorarem de vida e principalmente em ter mudado parte aí da qualidade da perícia médica judicial realizada no Brasil. Óbvio que está muito longe do que eu quero fazer, mas a gente vai aos pouquinhos ali ajudando e vai acontecer. Com fé em Deus vai acontecer devagarinho. Alguém tem alguma outra dúvida? Nós temos mais 10 minutos de conversa, senão eu vou começar a conversar alguma lorota aqui. Vou beber uma aguinha. Alguém tem alguma outra dúvida? Deixa eu ver se tem algum conhecido aqui para brincar com ele. Eu acho que todas as perícias aqui eu já respondi. Conto de milhões, escrever. Então, lembrando que amanhã nós teremos uma nova live. Essa live de amanhã será bem mais curta porque ela não é de conteúdo. Como assim uma live sem conteúdo, Diego? Não, ela não é conteúdo informativo sobre perícia, mas sim eu vou dar todos os detalhes sobre a oficina lá de São Paulo. Diego, você já falou alguns detalhes aqui. Amanhã eu vou apresentar de maneira formal
e a partir de amanhã você vai poder confirmar a sua inscrição. Então vamos lá, falando assim, em resumo, a oficina se propõe a uma encenação dos casos mais simples que os professores farão ao lado dos alunos. Esses casos será feito de 8 da manhã até 1 da tarde e você vai ter a oportunidade, são 40 vagas que haverá, e ela será realizada no Stam Plaza, lá em São Paulo, Stam Plaza Berrini, que tem vários Stam Plazas, e terá um coffee break, e depois nós teremos um almoço, mas o almoço as pessoas vão ter que dizer se vão querer ir conosco para a gente reservar uma mesona. Catius colocou: doutor, fala um pouco mais sobre perícia trabalhista. Olha, a perícia trabalhista, ela é rentável. Em geral, você recebe R$ 1.000 a R$ 2.500 por perícia realizada. Ela é simples, por quê? Porque o tema se repete exaustivamente mesmo. Você vê assim que é basicamente a mesma coisa, muda só o nome do autor. Só que tem coisas ali que eu não gosto. Por exemplo, a quantidade de quesito complementar. E normalmente o juiz pede que tudo seja respondido na trabalhista. Então, é grande. Você perde um tempão ali, meia hora respondendo quesito complementar. Mas é um grande volume e você pode receber bem. Você vai ganhar bem mais do que fazendo, sei lá, um plantão. Mas eu não gosto. Azaleia, vai poder assistir à oficina online? Não. Na verdade, a proposta da oficina é realmente encurtar a distância entre o aluno e o professor TPMed. Eu quero que tenha um evento, é uma oportunidade principalmente de vocês nos conhecerem, de tirar dúvida pessoalmente, da gente debater. Porque se eu colocar como sendo uma oficina online, vai ser igual às aulas que nós fazemos diariamente. Não tem tanta diferença não. E aí, para que realmente tenha um efeito, Diego, mas eu não vou conseguir viajar. Aí se programa, tenta fazer de alguma maneira, mas eu quero que seja algo exclusivo para quem for no caso, e algo bem produtivo, para que vocês se sintam mais seguros na hora da conduta médico-pericial. Alguém tem mais alguma dúvida? Catius colocou: obrigado pelas respostas, por nada, precisando aqui, não só aqui ao vivo, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar no nosso direct ou no nosso WhatsApp, não há problema algum, eu sempre respondo o mais rápido possível. O Lander perguntou: as perícias de trabalho se aceitam, mas depende muito do juiz. Depende muito do juiz. Mas tem uns que aceitam sim. Alguém tem mais alguma dúvida? As dúvidas são bem interessantes, bem diretas, bem úteis. Então, vou encerrar essa live e vou agradecer muito a cada um de vocês que participou, a cada um de vocês que participa diariamente aqui das nossas lives. Lembrando que amanhã haverá uma outra. E se você tem interesse de fazer parte aí do grupo da oficina dos 40 alunos, Diego, eu não sou aluno. Então você não vai participar, porque é exclusivo para aluno TPMed. Por que, Diego? Porque você não abre para as pessoas que já fazem perícias, que fizeram residência, que fizeram alguma outra coisa. Porque o nível de discussão, eu não vou explicar, por exemplo, qual é a diferença de uma doença de uma incapacidade. Isso você deve ir já sabendo isso daí. Eu vou fazer só o finalzinho ali, o detalhe, para você saber o que é decisivo na conduta médico-pericial. Então, não vai ser apresentado o conceito básico, não vai ser uma revisão do que é apresentado em aula. Serão casos práticos. Diego, e se alguém perguntar? Eu vou dizer, olha, isso aí tem no módulo. Não vou fazer revisão de módulo algum por lá, mas faremos coisa direcionada para a prática, como é uma imitação do fellow. Para quem não conhece, o fellow é quando um aluno me acompanha durante o dia. Durante o dia ele, pronto, sou eu fazendo perícia e ele olhando. Então ele sabe qual é o ponto decisivo para as minhas condutas médico-periciais. Aqui da mesma forma, a diferença é que o fellow, a gente não escolhe os casos, porque são as perícias que faço no dia a dia, e muitas vezes os casos se repetem. Lá na oficina não vai ter isso, porque eu vou escolher o caso que vai ser apresentado. Então, por isso, vai ser algo assim mais completo.
do que o fellowship, porque você vai ter a oportunidade de ver a conduta pericial em vários casos diversos, com pedidos diversos, com conteúdos diversos, para que você tenha uma segurança e quando você for fazer perícia, você, eita, esse caso parece com aquele que o brasileiro fez, com aquele que o professor Diego fez, e aí você tem uma conduta cada vez mais concisa, mais segura e principalmente baseada na literatura. Alguém tem mais? Opa, boa noite, doutora Camila. Doutora Camila também é nossa aluna, bem participativa, gosto muito dela. Tem mais alguém aqui que queira falar alguma coisa? Se não, encerrarei essa live porque eu vou jantar. Essa live ficará disponível até amanhã. Se você não assistiu completamente, você pode assistir o ponto que você não viu até amanhã, se você não for aluno, e se você for aluno, ficará disponível no módulo extra 1. Um abraço, pessoal, boa noite, até amanhã, 19h30 também teremos um encontro falando sobre a oficina de perícias, o nosso encontro presencial desse ano de 2023. Um abraço, pessoal, e até amanhã.